Excelente notícia para o corintiano. O Maicon fica para 2023. No vídeo de hoje do canal do Nicola, dou todos os detalhes do acordo com o Shakhtar Donetsk. Bora te contar também sobre os planos do Palmeiras para com Luiz Guilherme, uma das joias do Verdão, que será utilizado no time principal já em 2023. E o São Paulo quer mesmo a contratação de um zagueiro brasileiro que atua em Portugal. Para completar, te conto sobre um chapéu que o Bahia está aplicando no Cruzeiro em relação a um zagueiro do Corinthians. Tem as últimas do mercado, contratação no Botafogo e muito mais. Você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de OnWin, a casa de apostas esportivas que oferece o melhor bônus do mercado. 500% tá bom para você. Então vem apostar comigo na OnWin. Quero mostrar o jogo dessa quarta-feira na Premier League. Tem nada mais, nada menos do que Manchester City em campo, enfrentando o Leeds como visitante. Vitória do Manchester City está pagando um pouco, 1,34, até por isso vou clicar em primeira metade para fazer uma aposta no primeiro tempo. E aí aparece uma cotação que me agrada bastante. A vitória do Manchester City nos primeiros 45 minutos paga R$ 1,70. Vou apostar R$500 com retorno de R$850. E aí, gostou da minha sugestão? Então vem apostar comigo na OnWin. Para participar é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o código NICOLA500 para ter mais de 500% de bônus. Sempre lembrando que na OnWin o depósito do dinheiro é super tranquilo, você pode fazer via Pix, PicPay, transferência bancária, enfim, não tem desculpa. Vem brincar comigo e se divertir na OnWin. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, tem muita coisa importante, nem pense em pular essa parte. Quero começar falando sobre o Internacional, que vai faturar R$1.200.000 pelo empréstimo de Brian Romero. O atacante argentino que não foi bem no Inter vai jogar pelo Tijuana por empréstimo de uma temporada. Se ele for comprado em definitivo, o Inter ainda tem direito a mais ou menos R$5,5 milhões. Bora contar que os clubes brasileiros não estão com vontade de liberar seus atletas para o Sul-Americano Sub-20. O primeiro a declarar o veto foi o São Paulo, que não quer soltar o Beraldo. Já o Palmeiras anunciou que não libera Endrick e Giovani. E diante dessas notícias, o Santos também está afirmando que não quer soltar ou liberar o Ângelo e o Marcos Leonardo. Problemas para a seleção brasileira Sub-20, que teria uma baita equipe para enfrentar e vencer esse sul-americano com tantos desfalques. Quero ver como é que essa história vai acabar. Bora falar também sobre o Santos, que anunciou que vai colocar uma coroa acima do seu escudo em homenagem ao Pelé, homenagem bem bacana. E no meio das duas estrelas, uma coroinha para registrar a presença de Pelé, que mudou a história do Santos e do futebol brasileiro. Bora contar também que o Atlético Paranaense está em busca de interessados no atacante Jajá. Atacante de lado de campo que fez relativo sucesso pelo Cruzeiro em 2022 e está fora dos planos do Paulo Turra. Para completar, Paulo Guerreiro, lembra dele? Atleta do Flamengo, do Corinthians, passagem discreta pelo Avaí na temporada de 2022, ele segue sem clube e tem a intenção de jogar no Brasil. Caberia no seu time do coração? Quero contar para fechar que Guilherme, meio atacante do Guangzhou City, que está sendo especulado, analisado por São Paulo, Atlético, São Paulo Internacional e Corinthians, marcou um dos gols na vitória por 3-0 nessa terça-feira, a vitória que salvou o Guangzhou City de qualquer risco de rebaixamento. O time vai para a última rodada sem chance de cair. E aí a curiosidade, o Guangzhou Evergrande, o grande rival da cidade, o time maior campeão dos últimos tempos, chegou a ter Filipão, Paulinho, Talisca, chegou a vencer 7 títulos nacionais consecutivos, foi rebaixado para a segunda divisão do futebol chinês. Bora falar agora sobre o Botafogo, com informação exclusiva. O Botafogo vai anunciar nas próximas horas a contratação de Gabriel Barros, atacante de lado de campo, só 21 anos de idade, era o camisa 10 do Ituano durante a disputa da Série B. Negócio fechado em R$2,5 milhões. Botafogo ainda paga mais R$50 mil de luvas ao atacante. É importante contar que no primeiro momento ele chegaria para jogar pelo time B, ou seja, para disputar o Campeonato Carioca e depois ser promovido ao time principal. Mas existe a possibilidade dele já ser integrado ao time de cima e embarcar no dia 9 de janeiro para a pré-temporada nos Estados Unidos. Isso ainda está sendo debatido internamente. Atleta de bastante destaque, na temporada pelo Ituano foram 35 jogos, 6 gols e 2 assistências, investimento relativamente baixo para o Botafogo de John Textor, imaginando que ele possa vingar e ser vendido num futuro não tão distante por um valor ainda superior. Só uma curiosidade, o Gabriel passou nas categorias de base do Flamengo e ainda tem 10% dos direitos ligados ao rubro-negro. Esses 10% se mantêm apesar da transferência pro Botafogo.
Bora falar sobre o São Paulo, repercutindo uma informação que o Vene Casagrande trouxe. Nessa terça-feira, o jornalista afirmou que o São Paulo está interessado na contratação de Anderson, zagueiro de 27 anos de idade, passagem pelo América Mineiro, hoje no Vizela. Antes de gravar o vídeo, até consultei uma fonte minha no América para saber o que esperar do atleta. E o que eu ouvi é que é um zagueiro muito firme, de pouca qualidade com a bola nos pés, mas que poderia ser uma peça importante para compor o grupo. De qualquer forma, fui checar essa informação sobre o interesse do São Paulo com duas fontes. Conversei com o presidente Júlio Casares e também com um dos diretores de futebol. E o que eu ouvi é que ambos asseguram que não existe negociação. São Paulo está em busca de mais um zagueiro. Há um problema crônico para a zaga do São Paulo para 2023, mas o Anderson não faz parte dos planos. Para você entender esse problema crônico, São Paulo perdeu o Miranda, que não teve contrato renovado. Perdeu o Luizão, que se mandou para o West Ham. E também vendeu o Léo Pelé para o Vasco da Gama. Com esses 3 jogadores a menos, o São Paulo hoje conta apenas com o Arboleda, que é equatoriano, com o Ferrarese, por empréstimo até a metade do ano, e com o Beraldo, recém-promovido das categorias de base. O Alan Franco está muito perto de ser contratado, já contei para vocês que o argentino de 26 anos de idade chega por empréstimo do Atlanta United. São Paulo tem nesse momento 4 defensores, já contando o Alan Franco, sendo 3 deles estrangeiros. Existe aquela limitação de gringos, até por isso é meio que obrigatório para o São Paulo encontrar um zagueiro brasileiro. Ao que parece, não será o Anderson. Vou ficar de olho nessa história. Quem sabe durante o programa do Nicola, a partir das 7 da noite, a gente já não traz mais atualizações. Beleza? Bora falar agora sobre o Bahia, que está dando um chapéu no Cruzeiro. Mais um, hein? O Bahia deve anunciar nas próximas horas a contratação de Raul Gustavo, zagueiro que pertence ao Corinthians e esteve muito perto de fechar com o Cruzeiro. Eu fui o primeiro a confirmar que já estava tudo acertado. Raul Gustavo iria para a Raposa. Empréstimo de uma temporada. O Cruzeiro, caso o Raul disputasse 50% das partidas, seria obrigado a comprá-lo em definitivo. Mas o Cruzeiro decidiu ou propôs mudanças no acordo com o Corinthians. O Duílio se irritou com essa sugestão, com esse pedido do Cruzeiro e decidiu desfazer o negócio. Colocando de novo o Raul Gustavo na praça, o Bahia, com a ajuda do Grupo City, se acertou para um empréstimo de uma temporada com opção de compra. Essa opção de compra está atrelada ao desempenho do jogador. Atleta que tem 90% dos direitos econômicos presos ao Corinthians, outros 10% são do próprio atleta. Timão tem contrato com o Raul Gustavo até dezembro de 2024. Na atual temporada, o Raul até teve bons números, 33 jogos, 4 gols e 2 assistências. Confesso que eu fiquei surpreso com a saída do Raul Gustavo, dias depois da notícia, eu confirmei para vocês no sábado, que o Robert Renan está indo para o Zenit, na troca em definitivo pelo Yuri Alberto. Então, sem o Raul Gustavo e o Robert Renan, o Corinthians passa até apenas 4 zagueiros para a temporada de 2023. Balbuena, o Gil, o Bruno Mendes e o Caetano, com o detalhe de que o Balbuena está emprestado somente até a metade da temporada e o Caetano acaba de voltar do futebol do Goiás, estava emprestado ao Goiás no Campeonato Brasileiro da Série A. Você contrataria mais zagueiros? Teria liberado o Raul Gustavo de graça? Exigiria uma compensação? Estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentários. Só mais uma coisa que envolve Bahia e Cruzeiro. Não é a primeira vez que o Bahia leva um jogador que estava muito perto de virar atleta do Cruzeiro. O Christian, volante que pertencia ao Atlético Paranaense, tinha negociações avançadas para um empréstimo. O Bahia ofereceu 3 milhões de dólares e já levou o jogador. Bora falar agora sobre Maicon. A grande notícia para o torcedor corintiano nessa terça-feira é de que o volante permanece no Timão em 2023. Eu já havia antecipado e cantado essa bola para vocês na segunda-feira, depois de conversar com o empresário do atleta, o Marcelo Vognovic. Já havia me contado que as negociações para um reempréstimo estavam bastante avançadas. O GE trouxe a informação com números. O Corinthians vai desembolsar 500 mil euros para o empréstimo de mais uma temporada, e isso equivale a 2 milhões e 800 mil reais. Avancei na notícia do GE, quero contar para vocês que o Maicon terá um reajuste salarial para ficar no Timão. Só para lembrar, quando ele troca o Shakhtar pelo Corinthians, ele abre mão de 60% dos salários. Ele estava apostando na possibilidade de ir bem no Corinthians, de ajudar o Timão e depois, quem sabe, ser negociado com algum clube gigante do futebol europeu. Veio a pandemia, ele acabou se contundindo, jogou menos do que se imaginava e a partir daí, com a permanência dele, vai ter direito a um reajuste salarial, vai receber bem mais próximo daquele salário a que tinha direito nos tempos do futebol ucraniano. Se pintar proposta para o Shakhtar, o Corinthians é notificado e aí tem a possibilidade de cobrir a oferta ou perder o jogador ficando com uma taxa de vitrine. Também cheguei a contar para vocês nessa segunda-feira que o Brighton, time da Inglaterra que sondou o Maicon, não fez proposta, o que facilitou a vida alvinegra.
O contrato de empréstimo atual terminaria no próximo sábado e a permanência dele agora de forma definitiva, por empréstimo, vai assegurar ao Timão a possibilidade dele seguir fazendo a pré-temporada e já virar reforço para o time principal que estreia no dia 15 no Campeonato Paulista. A permanência do Michael era ainda mais importante diante da saída do Duqueiroz, jogador que vai fazer parte do pacotão de transferência que inclui a chegada em definitivo do Yuri Alberto. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Quero te contar os planos do Verdão para com Luiz Guilherme, a grande joia do Palmeiras depois do Endrick e do Messinho. É esse menino, meio atacante de 16 anos de idade, ele completa 17 em fevereiro. Números do cara na temporada de 2022 foram espetaculares com a camisa do time sub-17. Ele, por exemplo, na Copa do Brasil jogou 8 vezes e fez 6 gols. No Campeonato Brasileiro, 7 jogos e 7 gols. No Campeonato Paulista, 7 jogos e 6 gols. Vários desses gols absolutamente decisivos, em partidas de semifinal e final. Menino super bem avaliado, monitorado por vários clubes grandes do futebol europeu. Qual que é a ideia do Palmeiras em relação ao Luiz Guilherme? Fazer com que ele, apesar dos 16 anos de idade, dispute a Copa São Paulo, torneio para atletas de até 20 anos e depois, indo relativamente bem na Copa São Paulo, já seja promovido ao time principal do Palmeiras para começar a se ambientar a uma outra realidade, mais ou menos no processo que o Endrick passou nesse segundo semestre do futebol nacional de 2022. O Luiz é um pouquinho mais velho que o Endrick, ele completa 17 anos em fevereiro, já assinou seu primeiro contrato profissional, o Palmeiras já está absolutamente garantido em relação a ele. É um menino de enorme futuro e para uma função extremamente difícil de se encontrar peças. Aquele meio atacante driblador que carrega a bola e faz muitos, mas muitos gols. Palmeiras nas categorias de base, deitando e rolando, e com a promessa de trazer ainda mais jogadores importantes. Depois do Luiz Guilherme, o Palmeiras deve ter o Messinho integrando o time principal, e assim o Palmeiras vai mantendo sua força mesmo sem grandes contratações. Você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta a partir das 7 da noite ao vivo com o programa do Nicola. Abraço, tchau!